O sistema salarial. De Piotr Kropotkin. Um governo representativo e salários. Em seu plano de reconstrução da sociedade, os coletivistas cometem, em nossa opinião, um duplo erro. Ao falarem da abolição do domínio do capital, desejam, no entanto, manter duas instituições que constituem a própria base desse domínio, a saber, o governo representativo e o sistema salarial. Quanto ao governo representativo, permanece absolutamente incompreensível para nós como homens inteligentes, e eles não faltam entre os coletivistas, podem continuar a ser partidários de parlamentos nacionais e municipais, depois de todas as lições sobre o assunto que a história nos deu, seja na Inglaterra ou na França, na Alemanha, na Suíça ou nos Estados Unidos. Enquanto o regime parlamentar é visto em toda parte se desintegrando, enquanto seus princípios em si, e não mais apenas suas aplicações, são criticados em todas as direções, como podem homens inteligentes, que se autodenominam socialistas revolucionários, buscar manter um sistema já condenado à morte? O governo representativo é um sistema elaborado pela classe média para enfrentar a realeza e, ao mesmo tempo, manter e aumentar seu domínio sobre os trabalhadores. É a forma característica de governo da classe média. Mas mesmo seus admiradores mais fervorosos nunca argumentaram seriamente que um parlamento ou órgão municipal representa de fato uma nação ou uma cidade. Os mais inteligentes sabem que isso é impossível. Ao defender o governo parlamentar, a classe média tem simplesmente buscado criar uma barreira entre si e a realeza, ou entre si e a aristocracia territorial, sem dar liberdade ao povo. Além disso, é evidente que, à medida que o povo se torna consciente de seus interesses e à medida que a variedade desses interesses aumenta, o sistema se torna impraticável. E é por isso que os democratas de todos os países buscam diferentes paliativos ou corretivos e não os encontram. Tentam um referendo e descobrem que ele é inútil. Tagarelam sobre representação proporcional, sobre representação de minorias e outras utopias parlamentares. Em suma, esforçam-se para descobrir o indescobrível, isto é, um método de delegação que representará a miríade de interesses variados da nação. Mas eles estão sendo forçados a reconhecer que estão no caminho errado, e a confiança no governo por delegação está desaparecendo. Somente os sociais-democratas e os coletivistas não estão perdendo essa confiança, que estão tentando manter a chamada representação nacional, e é isso que não conseguimos entender. Se nossos princípios anarquistas não lhes convêm, se os consideram inaplicáveis, deveriam, pelo menos, como nos parece, tentar descobrir que outro sistema de organização poderia corresponder a uma sociedade sem capitalistas ou latifundiários. Mas tomar o sistema da classe média, um sistema já em decadência, um sistema vicioso, se é que algum dia existiu, e proclamá-lo, com algumas correções inocentes, como o mandato imperativo ou o referendo, cuja inutilidade já foi demonstrada, bom para uma sociedade que passou pela revolução social, é o que nos parece absolutamente incompreensível. A menos que sob o nome de revolução social entendam algo muito diferente de revolução, alguma pequena falha no regime existente da classe média. O mesmo se aplica ao sistema salarial. Depois de proclamarem a abolição da propriedade privada e da posse em comum dos instrumentos de produção, como podem sancionar a manutenção do sistema salarial sob qualquer forma? E, no entanto, é isso que os coletivistas fazem quando elogiam a eficiência das notas de trabalho. É compreensível que os socialistas ingleses do início deste século tenham inventado notas trabalhistas. Eles estavam simplesmente tentando conciliar capital e trabalho. Repudiavam qualquer ideia de exercer violência sobre a propriedade dos capitalistas. Eram tão pouco revolucionários que se declararam dispostos a se submeter até mesmo ao domínio imperial, se esse domínio favorecesse suas cooperativas. Permaneceram, no fundo, homens de classe média, ainda que caridosos, e é por isso que, Engels o disse em seu prefácio ao Manifesto Comunista de 1848, os socialistas daquele período se encontravam entre a classe média, enquanto os trabalhadores avançados eram comunistas. Se mais tarde Proudhon retomou essa mesma ideia, isso também é fácil de entender. O que ele buscava em seu sistema mutualista, se não tornar o capital menos ofensivo, apesar da manutenção da propriedade privada, que ele detestava profundamente,
mas que acreditava ser necessária para garantir o indivíduo contra o Estado. Além disso, se economistas, pertencentes mais ou menos à classe média, também admitem notas de trabalho, não é surpreendente. Pouco lhes importa se o trabalhador é pago em notas de trabalho ou em moedas com a efígie do rei ou da república. Eles querem preservar, na próxima queda, a propriedade privada das casas habitadas, do solo, dos moinhos. Ou, pelo menos, das casas habitadas e do capital necessário para a produção de manufaturas. E para manter essa propriedade, as notas de trabalho servirão muito bem. Se a nota de trabalho puder ser trocada por joias e carruagens, o proprietário da casa aceitará de bom grado como aluguel. E enquanto a casa habitada, o campo e o moinho pertencerem a proprietários individuais, será necessário pagá-los de alguma forma antes que eles permitam que você trabalhe em seus campos ou moinhos, ou se hospede em suas casas. E também será necessário pagar salários ao trabalhador, seja em ouro, em papel moeda ou em notas de trabalho trocáveis por todos os tipos de mercadorias. Mas como pode esta nova forma de salário, a nota de trabalho, ser sancionada por aqueles que admitem que as casas, os campos, os moinhos já não são propriedade privada, que pertencem à comuna ou à nação? 2. O sistema salarial coletivista. Examinemos mais de perto este sistema de remuneração do trabalho, tal como foi proposto pelos coletivistas ingleses, franceses, alemães e italianos. Resumindo, todos trabalham, seja nos campos, nas fábricas, nas escolas, nos hospitais ou onde quer que seja. A jornada de trabalho é regulada pelo Estado, ao qual pertencem o solo, as fábricas, os meios de comunicação e tudo mais. Cada trabalhador, tendo cumprido um dia de trabalho, recebe uma nota de trabalho, carimbada, digamos, com estas palavras: 8 horas de trabalho. Com essa nota, ele pode adquirir qualquer tipo de mercadoria nas lojas do Estado ou nas diversas corporações. A nota é divisível de tal forma que se pode comprar carne para 1 hora, fósforos para 10 minutos ou tabaco para meia hora. Em vez de dizer 2 pence de sabão, depois da Revolução Coletivista, dirão 5 minutos de sabão. A maioria dos coletivistas, fiéis à distinção estabelecida pelos economistas de classe média, e também por Marx, entre trabalho qualificado, qualificado, e simples, não qualificado, nos diz que o trabalho qualificado ou profissional deve ser remunerado um certo número de vezes mais do que o trabalho simples. Assim, 1 hora de trabalho do médico deve ser considerada equivalente a 2 ou 3 horas de trabalho do enfermeiro, ou 3 horas de trabalho do marinheiro. O trabalho profissional ou qualificado será um múltiplo do trabalho simples, diz o coletivista Gronlund, porque esse tipo de trabalho exige um aprendizado mais longo ou mais curto. Outros coletivistas, como os marxistas franceses, por exemplo, não fazem essa distinção. Eles proclamam a igualdade de salários. O médico, o mestre-escola e o professor receberão, em notas de trabalho, o mesmo salário que o da marinha. 8 horas gastas caminhando pelos hospitais valerão o mesmo que 8 horas gastas no trabalho da marinha, na mina ou na fábrica. Alguns fazem uma concessão adicional. Admitem que o trabalho desagradável ou insalubre, como o dos esgotos, deve ser pago a uma taxa mais alta do que o trabalho agradável. 1 hora de serviço nos esgotos pode contar, dizem eles, como 2 horas de trabalho do professor. Acrescentemos que certos coletivistas defendem a remuneração integral das sociedades comerciais. Assim, uma sociedade pode dizer: aqui estão 100 toneladas de aço. Para produzi-las, 100 trabalhadores da nossa sociedade levaram 10 dias. Como o nosso dia consistia em 8 horas, isso dá 8.000 horas de trabalho para 100 toneladas de aço, 80 horas por tonelada. Com base nisso, o Estado lhes pagará 8.000 notas de trabalho de 1 hora cada, e essas 8.000 notas serão distribuídas entre os colegas de trabalho na fundição como lhes parecer melhor. Ou então, se 100 mineiros gastaram 20 dias extraindo 8.000 toneladas de carvão, o carvão valerá 2 horas a tonelada, e as 16.000 notas de trabalho por 1 hora cada, recebidas pelo Sindicato dos Mineiros, serão divididas entre eles como acharem justo. Se houver disputas, se os mineiros protestarem e disserem que 1 tonelada de aço deveria custar 6 horas de trabalho em vez de 8,
ou se o professor avaliar seu dia 2 vezes mais que o enfermeiro, então o Estado deve intervir e regular suas diferenças. Tal é, em poucas palavras, a organização que os coletivistas desejam ver surgir da revolução social. Como vimos, seus princípios são propriedade coletiva dos instrumentos de trabalho e remuneração de cada trabalhador de acordo com o tempo despendido em trabalho produtivo, levando em consideração a produtividade de seu trabalho. Quanto ao seu sistema político, seria o parlamentarismo, amenizado pela alternância de homens no poder, pelo mandato imperativo e pelo referendo, isto é, o voto geral de sim ou não em questões submetidas à decisão popular. Agora, devemos dizer desde já que esse sistema nos parece absolutamente incapaz de ser realizado. Os coletivistas começam proclamando um princípio revolucionário, a abolição da propriedade privada, e, uma vez proclamado, negam-no, mantendo uma organização de produção e consumo originada da propriedade privada. Proclamam um princípio revolucionário e ignoram as consequências que ele necessariamente acarreta. Esquecem que o próprio fato de abolir a propriedade individual dos instrumentos de produção, terra, fábricas, meios de comunicação, capital, deve levar a sociedade a tomar uma nova direção, que ela deve mudar a produção de cima para baixo, mudar não apenas seus métodos, mas também seus fins, que todas as relações cotidianas entre os indivíduos devem ser modificadas assim que a terra, as máquinas e o resto forem considerados bens comuns. Eles dizem, nada de propriedade privada, e imediatamente se apressam em manter a propriedade privada em suas formas cotidianas. Para fins produtivos, vocês são uma comuna, dizem eles, os campos, as ferramentas, as máquinas, tudo o que foi construído até hoje, manufaturas, ferrovias, cais, minas, para todos vocês em comum. Não será feita a menor distinção quanto à parte de cada um nesta propriedade coletiva. Mas a partir de amanhã vocês devem discutir minuciosamente a parte que cada um de vocês deve assumir na fabricação das novas máquinas, na escavação das novas minas. A partir de amanhã, vocês devem se esforçar para pesar exatamente a parte que caberá a cada um a partir do novo produto. Vocês devem contar seus minutos de trabalho, devem estar atentos para que o momento do trabalho do seu vizinho não possa comprar mais do que o seu. Vocês devem calcular suas horas e minutos de trabalho, e como a hora não mede nada, já que em uma fábrica um operário pode operar 4 teares ao mesmo tempo, enquanto em outra ele só opera 2, vocês devem pesar a força muscular, a energia cerebral, a energia nervosa despendida. Vocês devem contar escrupulosamente os anos de aprendizado, para que possam avaliar precisamente a participação de cada um de vocês na produção futura. E tudo isso, depois de declararem que deixam completamente de fora a participação que ele teve no passado. Bem, é evidente para nós que uma sociedade não pode se organizar sobre 2 princípios absolutamente opostos, 2 princípios que se contradizem a cada passo. E a nação ou comuna que se desse tal organização seria forçada a retornar à propriedade privada ou a se transformar imediatamente em uma sociedade comunista. 3. Remuneração desigual. Dissemos que a maioria dos escritores coletivistas exige que, na sociedade socialista, a remuneração seja baseada na distinção entre trabalho qualificado ou profissional e trabalho simples. Eles afirmam que uma hora de trabalho do engenheiro, do arquiteto ou do médico deve ser contada como 2 ou 3 horas de trabalho do ferreiro, do pedreiro ou do enfermeiro. E a mesma distinção, dizem eles, deve ser estabelecida entre trabalhadores cujos ofícios exigem um aprendizado mais longo ou mais curto e aqueles que são meros diaristas. Sim, mas estabelecer essa distinção é manter todas as desigualdades da nossa sociedade atual. É traçar de antemão uma demarcação entre o trabalhador e aqueles que pretendem governá-lo. É ainda dividir a sociedade em 2 classes claramente definidas, uma aristocracia do conhecimento acima, uma democracia calejada abaixo, uma classe dedicada ao serviço da outra, uma classe labutando com as mãos para nutrir e vestir a outra, enquanto a outra se aproveita do seu tempo livre para aprender a dominar aqueles que labutam para ela. Trata-se de tomar as características distintivas da sociedade de classe média e sancioná-las por meio de uma revolução social. É erigir em princípio um abuso que hoje é condenado na sociedade em decadência. Sabemos muito bem o que será dito em resposta.
Seremos informados sobre o socialismo científico. Os economistas da classe média, e Marx também, serão citados para provar que há uma boa razão para uma escala de salários, pois a força de trabalho do engenheiro custa à sociedade mais do que a força de trabalho da marinha. E, de fato, não se esforçaram os economistas para provar que, se o engenheiro recebe 20 vezes mais do que a marinha, é porque o custo necessário para produzir um engenheiro é mais considerável do que o necessário para produzir uma marinha? E não sustentou Marx que a distinção semelhante entre vários tipos de trabalho manual é de igual necessidade lógica? Ele não poderia chegar a outra conclusão, visto que adotou a teoria do valor de Ricardo e insistiu que os produtos são trocados na proporção da quantidade de trabalho socialmente necessária para produzi-los. Mas sabemos também o quanto acreditar em tudo isso. Sabemos que, se o engenheiro, o cientista e o médico recebem hoje 10 ou 100 vezes mais do que o operário, e o tecelão ganha 3 vezes mais do que o trabalhador do campo e 10 vezes mais do que uma casaca, não é porque o que recebem seja proporcional aos seus vários custos de produção. Em vez disso, é proporcional à extensão do monopólio na educação e na indústria. O engenheiro, o cientista e o médico simplesmente obtêm seus lucros de seu próprio tipo de capital, seu diploma, seus certificados, assim como o fabricante obtém lucro de uma fábrica, ou como um nobre costumava fazer com seu nascimento e título. Quando o empregador paga ao engenheiro 20 vezes mais do que ao operário, ele faz este cálculo muito simples. Se um engenheiro consegue economizar 4.000 libras esterlinas por ano em custos de produção, ele lhe pagará 800 libras esterlinas por ano para isso. E se ele vê que um capataz é um suéter habilidoso e pode economizar 400 libras esterlinas em artesanato, ele imediatamente lhe oferece 80 libras esterlinas ou 90 libras esterlinas por ano. Ele gasta 100 libras esterlinas onde espera ganhar 1.000 libras esterlinas. Essa é a essência do sistema capitalista. E o mesmo se aplica às diferenças entre os vários ofícios. Onde, então, faz sentido falar do custo de produção da força de trabalho e dizer que um estudante que passa por uma juventude feliz na universidade tem direito a salários 10 vezes maiores do que o filho de um mineiro que definha em uma mina desde os 11 anos? Ou que um tecelão tem direito a salários 3 ou 4 vezes maiores do que os de um trabalhador agrícola? O gasto necessário para produzir um tecelão não é 4 vezes maior do que o custo necessário para produzir um trabalhador do campo. O tecelão simplesmente se beneficia da posição vantajosa que a indústria desfruta na Europa em comparação com partes do mundo onde atualmente não há desenvolvimento industrial. Ninguém jamais estimou o custo real da produção da força de trabalho. E se um ocioso custa à sociedade muito mais do que um trabalhador honesto, ainda resta saber se, no fim das contas, mortalidade infantil entre os trabalhadores, os estragos da anemia e as mortes prematuras, um robusto trabalhador braçal não custa à sociedade mais do que um artesão. Devem nos dizer que, por exemplo, 1 xelim por dia de uma operária londrina e 3 xelins por dia de uma camponesa de Alverne que se cega para fazer rendas representam o custo de produção dessas mulheres? Sabemos perfeitamente que elas frequentemente trabalham por ainda menos, mas sabemos também que o fazem inteiramente porque, graças à nossa esplêndida organização social, morreriam de fome sem esses salários ridículos. A escala salarial atual nos parece um produto altamente complexo de tributação, interferência governamental, monopólio e ganância capitalista, em suma, do Estado e do sistema capitalista. Em nossa opinião, todas as teorias elaboradas por economistas sobre a escala salarial foram inventadas posteriormente para justificar as injustiças existentes. É desnecessário considerá-las. No entanto, certamente seremos informados de que a escala salarial coletivista será, em todo caso, uma melhoria. Vocês devem admitir, nos dirão, que será, pelo menos, melhor ter uma classe de trabalhadores pagando o dobro ou o triplo do salário normal do que ter hoteljuds, que colocam no bolso em um dia mais do que um trabalhador pode em um ano. Será um passo em direção à igualdade. Para nós, parece um passo à frente. Introduzir numa sociedade socialista a distinção entre trabalho comum e profissional seria sancionar pela revolução e erigir em princípio um fato brutal, ao qual hoje apenas nos submetemos, considerando-o injusto. Seria agir à maneira daqueles cavalheiros do 4 de agosto de 1789,
que proclamaram, em fraseologia altissonante, a abolição dos direitos feudais, e no 8 de agosto, sancionaram esses mesmos direitos impondo aos camponeses os impostos pelos quais seriam redimidos dos nobres. Ou ainda, como o governo russo na época da emancipação dos servos, quando proclamou que a terra doravante pertencia à nobreza, enquanto antes era considerado um abuso que a terra pertencente aos camponeses fosse comprada e vendida por particulares. Ou, para dar um exemplo mais conhecido, quando a Comuna de 1871 decidiu pagar aos membros do Conselho da Comuna 12 xelins e 6 pence por dia, enquanto a Guarda Nacional na muralha tinha apenas 1 xelim e 3 pence, certas pessoas aplaudiram essa decisão como um ato de grande igualdade democrática. Mas, na realidade, a Comuna nada fez com isso além de sancionar a antiga desigualdade entre funcionários e soldados, governadores e governados. Para um parlamento oportunista, tal decisão poderia ter parecido esplêndida, mas para a Comuna era uma negação de seus próprios princípios. A Comuna era falsa em relação ao seu próprio princípio revolucionário e, por esse mesmo fato, o condenava. No estado atual da sociedade, quando vemos ministros pagando a si mesmos milhares por ano, enquanto o operário tem que se contentar com menos de 100. Quando vemos o capataz receber o dobro ou o triplo do salário de um operário comum, e quando entre os próprios operários há todos os tipos de gradações, de 7 ou 8 xelins por dia até 3 pence da costureira, desaprovamos o alto salário do ministro e também a diferença entre os 8 xelins do artesão e os 3 pence da costureira. E dizemos, acabemos com os privilégios de educação e de nascimento. Somos anarquistas justamente porque tais privilégios nos enojam. Como podemos então elevar esses privilégios a um princípio? Como podemos proclamar que os privilégios da educação devem ser a base de uma sociedade igualitária, sem desferir um golpe contra essa mesma sociedade? O que é submetido hoje, não será mais submetido numa sociedade baseada na igualdade. O general acima do soldado, o engenheiro rico acima do operário, o médico acima da enfermeira já nos causam repulsa. Podemos suportá-los em uma sociedade que começa proclamando a igualdade? Evidentemente que não. A consciência popular, inspirada pela ideia de igualdade, se revoltará contra tal injustiça, não a tolerará. Não vale a pena tentar. É por isso que certos coletivistas, compreendendo a impossibilidade de manter uma escala salarial numa sociedade inspirada pelas influências da Revolução, defendem zelosamente a igualdade salarial. Mas eles apenas tropeçam em novas dificuldades, e sua igualdade salarial torna-se uma utopia tão impossível de realizar quanto a escala salarial das outras. Uma sociedade que se apoderou de toda a riqueza social e anunciou claramente que todos têm direito a essa riqueza, qualquer que seja a sua participação na criação dela no passado, será obrigada a renunciar a qualquer ideia de salário, seja em dinheiro ou em notas de trabalho. 4. Salários iguais versus comunismo. A cada um segundo suas ações, dizem os coletivistas, ou melhor, segundo sua parcela de serviço prestado à sociedade. E este é o princípio que eles recomendam como base da organização econômica, depois que a revolução tiver tornado todos os instrumentos de trabalho e tudo o que é necessário para a produção propriedade comum. Bem, se a revolução social fosse tão infeliz a ponto de proclamar esse princípio, ela estaria estancando a maré do progresso humano e deixando sem solução o enorme problema social lançado sobre nossos ombros pelos séculos passados. É verdade que, numa sociedade como a nossa, onde quanto mais um homem trabalha, menos recebe, este princípio pode parecer, à primeira vista, uma aspiração à justiça. Mas, no fundo, é apenas a consagração de injustiças passadas. Foi com este princípio que o sistema salarial começou, para terminar onde está hoje, a denunciar as desigualdades e todas as abominações do estado atual das coisas. E terminou assim porque, desde o dia em que a sociedade começou a valorizar os serviços em dinheiro ou em qualquer outro tipo de salário, desde o dia em que se disse que cada um deveria ter apenas o que conseguisse receber pelo seu trabalho, toda a história do capitalismo, com o Estado a auxiliá-lo, foi escrita de antemão. O seu germe estava contido neste princípio. Devemos então retornar ao nosso ponto de partida e passar mais uma vez pelo mesmo processo de evolução capitalista? Esses teóricos parecem desejar isso, mas, felizmente, é impossível. A revolução será comunista,
ou será afogada em sangue e terá que ser reiniciada. O serviço prestado à sociedade, seja trabalho na fábrica ou no campo, ou serviço moral, não pode ser avaliado em unidades monetárias. Não pode haver uma medida exata de seu valor, nem do que tem sido impropriamente chamado de valor de troca, nem do seu valor de uso. Se observarmos dois indivíduos, ambos trabalhando durante anos, 5 horas diárias, para a comunidade, em duas ocupações diferentes que lhes agradam igualmente, podemos dizer que, no geral, seus trabalhos são aproximadamente equivalentes. Mas seu trabalho não poderia ser dividido em frações, de modo que o produto de cada dia, cada hora ou cada minuto do trabalho de um valesse o produto de cada minuto e cada hora do outro. Em termos gerais, podemos dizer que um homem que, durante toda a sua vida, se priva de lazer por 10 horas diárias contribuiu muito mais para a sociedade do que aquele que se privou de apenas 5 horas por dia, ou que não se privou de lazer algum. Mas não podemos tomar o que um homem fez durante 2 horas quaisquer e dizer que esse produto vale exatamente o dobro do produto de 1 hora de trabalho de outro indivíduo, e recompensar cada um proporcionalmente. Fazer isso seria ignorar tudo o que é complexo na indústria, na agricultura, em toda a vida da sociedade como ela é. Seria ignorar até que ponto todo o trabalho individual é o resultado dos trabalhos anteriores e atuais da sociedade como um todo. Seria imaginar-se na Idade da Pedra, quando vivemos na Era do Aço. Entre em uma mina de carvão e veja aquele homem parado na enorme máquina que eleva e abaixa a gaiola. Em sua mão, ele segura uma alavanca para controlar ou reverter a ação da máquina. Ele abaixa a alavanca e, em um segundo, a gaiola muda a direção de sua vertiginosa subida ou descida pelo poço. Seus olhos estão atentamente fixos em um indicador à sua frente, que mostra exatamente o ponto que a gaiola atingiu. Assim que toca o nível determinado, a sua mais suave pressão, para completamente, nem um pé acima ou abaixo do local desejado. E mal os caminhões cheios são descarregados ou os vazios carregados, ao toque da alavanca, a gaiola está novamente balançando para cima ou para baixo pelo poço. Por 8 ou 10 horas seguidas, ele concentra sua atenção dessa maneira. Se seu cérebro relaxasse por um instante, a gaiola voaria e quebraria as rodas, arrebentaria a corda, esmagaria os homens e paralisaria todo o trabalho da mina. Se ele perdesse 3 segundos a cada reversão da alavanca, em uma mina com todos os aperfeiçoamentos modernos, a produção seria reduzida de 20 a 50 toneladas por dia. Bem, será ele quem presta o maior serviço na mina? Ou será, talvez, aquele rapaz que toca lá de baixo o sinal para a montagem da gaiola? Ou será o mineiro que arrisca a vida a cada instante nas profundezas da mina e acabará um dia morto pela grisul? Ou, ainda, o engenheiro que perderia a mina de carvão e obrigaria os homens a lavrar a rocha nua, se apenas cometesse um erro na adição de seus cálculos? Ou, finalmente, será o proprietário, que investiu todo o seu patrimônio na empresa e que talvez tenha dito, contrariando todas as suas expectativas anteriores: "Cave ali, você encontrará excelente carvão." Todos os trabalhadores da mina contribuem para a extração do carvão na proporção de sua força, energia, conhecimento, inteligência e habilidade. E podemos dizer que todos têm o direito de viver, de satisfazer suas necessidades e até mesmo de satisfazer seus caprichos, depois que as necessidades mais imperiosas de cada um forem satisfeitas. Mas como podemos avaliar exatamente o que cada um fez? Além disso, o carvão que extraíram é inteiramente o resultado do seu trabalho? Não é também o resultado do trabalho dos homens que construíram a ferrovia que leva à mina e as estradas que se ramificam em todos os lados das estações? E o que dizer do trabalho daqueles que cultivaram e semearam os campos que abastecem os mineiros com alimentos, fundiram o ferro, cortaram a madeira na floresta, construíram as máquinas que consumirão o carvão, e assim por diante? Não se pode traçar uma linha divisória rígida entre o trabalho de um e o trabalho de outro. Medi-los por resultados leva ao absurdo. Dividi-los em frações e medi-los por horas de trabalho também leva ao absurdo. Resta um caminho: não medi-los de forma alguma, mas reconhecer o direito de todos os que participam do trabalho produtivo, antes de tudo, de viver e, depois, de desfrutar dos confortos da vida. Considere qualquer outro ramo da atividade humana,
Considere nossa existência como um todo e diga qual de nós pode reivindicar a maior recompensa por seus atos? O médico que previu a doença ou a enfermeira que assegurou sua cura com seus cuidados sanitários? O inventor da primeira máquina a vapor ou o menino que um dia, cansado de puxar a corda que antes servia para abrir a válvula que deixava o vapor passar por baixo do pistão, amarrou sua corda à alavanca da máquina e foi brincar com seus companheiros, sem imaginar que havia inventado o mecanismo essencial a toda maquinaria moderna, a válvula automática? O inventor da locomotiva ou aquele operário de Newcastle que sugeriu que dormentes de madeira substituíssem as pedras que antes eram colocadas sob os trilhos e jogavam os trens para fora da linha por sua falta de elasticidade? O maquinista ou o sinaleiro que para o trem ou abre caminho para ele? A quem devemos o cabo transatlântico? Ao engenheiro que persistiu em declarar que o cabo transmitiria telegramas, enquanto os eletricistas eruditos declaravam que era impossível? A Maury, o cientista, que aconselhou o desuso de cabos grossos e a substituição por um do tamanho de uma bengala? Ou, afinal, é para aqueles voluntários, vindos de ninguém sabe onde, que passaram dia e noite no convés do Great Eastern, examinando minuciosamente cada metro de cabo e removendo os pregos que os acionistas das empresas marítimas estupidamente fizeram com que fossem cravados na camada isolante do cabo para torná-lo inútil? E, num campo ainda mais amplo, a vasta extensão da vida humana, com suas alegrias, tristezas e seus variados incidentes, não pode cada um de nós mencionar alguém que, durante sua vida, lhe prestou algum serviço tão grande, tão importante, que, se lhe propusessem avaliá-lo em dinheiro, ele se encheria de indignação? Esse serviço pode ter sido uma palavra, nada mais que uma palavra oportuna, ou podem ter sido meses ou anos de devoção. Você vai estimar estes, os mais importantes de todos os serviços, em notas de trabalho? Os feitos de cada um. Mas as sociedades humanas não poderiam viver por 2 gerações sucessivas. Desapareceriam em 50 anos, se cada uma não desse infinitamente mais do que lhe será devolvido em dinheiro, em notas ou em recompensas cívicas. Seria a extinção da raça se a mãe não dedicasse sua vida a preservar seus filhos, se cada homem não desse algumas coisas sem calcular o custo, se os seres humanos não dessem mais onde não buscam recompensa. Se a sociedade de classe média está se arruinando, se estamos hoje num beco sem saída do qual não há escapatória sem aplicar machado e tocha às instituições do passado, é simplesmente porque calculamos demais. É simplesmente porque nos deixamos levar pelo ato de dar para podermos receber. Porque desejamos transformar a sociedade numa empresa comercial baseada no débito e no crédito. Além disso, os coletivistas sabem disso. Eles compreendem vagamente que uma sociedade não pode existir se aplicar logicamente o princípio a cada um segundo suas ações. Suspeitam que as necessidades, não estamos falando dos caprichos, do indivíduo nem sempre correspondem às suas ações. Nesse sentido, de Paep nos diz: este princípio eminentemente individualista será temperado pela intervenção social com o propósito de educação de crianças e jovens, incluindo sua manutenção e criação, e por organizações sociais de assistência aos doentes e enfermos, asilos para trabalhadores idosos, etc. Até os coletivistas suspeitam que um homem de 40 anos, pai de 3 filhos, tenha necessidades maiores do que um jovem de 20. Suspeitam que uma mulher que amamenta seu filho e passa noites em claro ao lado do berço não consegue lidar com tanto trabalho quanto um homem que desfrutou de um sono tranquilo. Eles parecem entender que um homem ou uma mulher exaustos por terem trabalhado arduamente para a sociedade em geral podem se ver incapazes de realizar tantos atos quanto aqueles que cumprem suas horas de trabalho em silêncio e guardam suas anotações nos escritórios privilegiados dos estatísticos do Estado. E apressam-se a moderar seus princípios. Oh, certamente, dizem eles, a sociedade alimentará e criará seus filhos. Oh, certamente, ajudará os idosos e os enfermos. Oh, certamente, não precisa de ações, que serão a medida do custo que a sociedade imporá a si mesma para moderar o princípio das ações. O que? Caridade. Sim, nossa velha amiga, a caridade cristã, organizada pelo Estado. Melhore o hospital para enjeitados, organize um seguro contra a velhice e a doença, e o princípio das ações será temperado. Feridas para que curem, eles não conseguirão ir mais longe.
Assim, depois de terem repudiado o comunismo, depois de terem zombado da facilidade com que se deparavam com a fórmula a cada um segundo às suas necessidades, não é evidente que eles, os grandes economistas, também percebem que se esqueceram de algo, isto é, das necessidades dos produtores? E, por isso, apressam-se a reconhecer essas necessidades. Só que cabe ao Estado avaliá-las, cabe ao Estado verificar se as necessidades são desproporcionais às ações. Caberá ao Estado dar esmola àquele que estiver disposto a reconhecer sua inferioridade. Daí a lei dos pobres e ao asilo é um tiro de pedra. Há apenas um passo para que até mesmo esta madrasta de uma sociedade contra a qual nos revoltamos tenha achado necessário moderar seus princípios individualistas. Ela também teve que fazer concessões num sentido comunista e nesta mesma forma de caridade. Também distribui jantares de meio centavo para evitar a pilhagem de suas lojas. Também constrói hospitais, muitas vezes ruins, mas às vezes esplêndidos, para evitar a devastação de doenças contagiosas. Além disso, depois de pagar apenas as horas de trabalho, acolhe os filhos daqueles que ela mesma reduziu ao extremo da miséria. Também leva em conta as necessidades, como uma instituição de caridade. A pobreza, a existência dos pobres, foi a primeira causa da riqueza. Foi ela que criou o primeiro capitalista. Pois, antes que a mais-valia, sobre a qual as pessoas tanto gostam de falar, pudesse começar a ser acumulada, era necessário que houvesse miseráveis que consentissem em vender sua força de trabalho em vez de morrer de fome. Foi a pobreza que enriqueceu. E se a pobreza avançou tão rapidamente no final da Idade Média, foi principalmente porque as invasões e guerras, a criação de estados e o desenvolvimento de sua autoridade, a riqueza adquirida pela exploração no Oriente e muitas outras causas de natureza semelhante romperam os laços que outrora uniam as comunidades agrárias e urbanas e as levaram, em vez da solidariedade que outrora praticavam, a adotar o princípio do sistema salarial. Será este princípio o resultado da revolução? Ousamos dignificar pelo nome de revolução social aquele nome tão caro aos famintos, aos sofredores e aos oprimidos, o triunfo de um princípio como este? Não pode ser assim. Pois, no dia em que as antigas instituições se estilhaçarem diante do machado do proletariado, vozes serão ouvidas gritando: pão para todos, moradia para todos, direito de todos aos confortos da vida. E essas vozes serão ouvidas. O povo dirá a si mesmo: comecemos por saciar a nossa sede pela vida, pela alegria, pela liberdade que nunca conhecemos. E quando todos tiverem provado a felicidade, começaremos a trabalhar, o trabalho de demolir os últimos vestígios do domínio da classe média, com a sua moralidade contábil, a sua filosofia de débito e crédito, as suas instituições de meu e meu. Enquanto destruímos, estaremos a construir, como disse Proudhon, construiremos em nome do comunismo e da anarquia.